Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Insólito Mundos. Neste vídeo, vamos abordar um tópico que tem chamado a atenção do público por décadas: casos de pessoas desaparecidas. É uma realidade arrepiante que milhares de indivíduos desaparecem a cada ano, deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta. Vamos explorar o misterioso mundo dos desaparecimentos relacionados ao Código 411, um fenômeno que tem desconcertado investigadores e gerado várias teorias. Sente-se confortavelmente e prepare-se para embarcar em uma jornada pelo enigmático universo dos desaparecimentos. Antes de começarmos, vamos esclarecer o que queremos dizer com desaparecimentos relacionados ao Código 411. Esse termo foi inventado pelo jornalista investigativo David Paulides, que percebeu um padrão peculiar em um grande número de desaparecimentos em parques nacionais e áreas rurais dos Estados Unidos. Ele descobriu que muitos casos compartilhavam semelhanças impressionantes, incluindo circunstâncias estranhas, desaparecimentos inexplicáveis e falta de evidências conclusivas. Tais casos frequentemente envolvem excursionistas, campistas ou até mesmo caçadores experientes, e intrigam tanto as agências governamentais como as famílias deixadas para trás. Apesar de extensas buscas, um número alarmante dessas pessoas desaparecidas nunca é encontrado, deixando seus entes queridos com um sentimento de perda perpétua e a angustiante dúvida sobre o que realmente aconteceu. Explorando os mistérios a respeito do tema. Um dos aspectos mais intrigantes relacionados ao Código 411 é o ato de desaparecer misteriosamente. Em muitas ocasiões, as pessoas simplesmente desaparecem sem deixar rastros, aparentemente desafiando as leis da natureza. Elas podem estar caminhando em grupo, e de repente, desaparecem quando os outros desviam sua atenção por um momento. Muitas vezes, a velocidade e precisão com que esses desaparecimentos ocorrem desafiam explicações lógicas. Outro elemento desconcertante é a falta de evidências ou qualquer pista tangível que possa auxiliar os investigadores. Apesar dos extensos esforços de busca, pegadas, roupas ou pertences pessoais não são encontrados. É como se as pessoas desaparecidas tivessem sido apagadas da face da Terra, deixando apenas perguntas e especulações. Além disso, há relatos de ocorrências bizarras que precedem alguns desses desaparecimentos. Testemunhas descreveram sons inexplicáveis, sensações estranhas de estar sendo observadas ou encontros com fenômenos climáticos incomuns. Alguns teóricos acreditam que esses eventos podem estar relacionados a forças sobrenaturais ou até mesmo a dimensões inexploradas. Teorias e especulações. Certamente, o fenômeno dos desaparecimentos relacionados ao Código 411 tem gerado diversas teorias e especulações. Alguns acreditam que há um grande encobrimento governamental, sugerindo que esses desaparecimentos podem estar ligados a experimentos militares secretos ou objetos voadores não identificados. Outros propõem o envolvimento de entidades sobrenaturais, citando lendas e folclore relacionados a determinadas áreas. Outra teoria concentra-se na possibilidade de um animal predatório ou um grupo de animais ser responsável por esses desaparecimentos misteriosos. Embora possa parecer absurdo à primeira vista, houve casos em que animais selvagens tiveram comportamento incomum ou atacaram humanos sem qualquer motivo claro. É importante ressaltar que essas teorias são especulativas e carecem de evidências concretas. Investigadores e especialistas continuam explorando todas as possibilidades, buscando lançar luz sobre esses casos intrigantes e oferecer algum tipo de explicação às famílias afetadas. Fica claro que os desaparecimentos relacionados ao Código 411 está repleto de enigmas, deixando-nos com mais perguntas do que respostas.
As histórias daqueles que desapareceram sem deixar rastros servem como um lembrete assombroso de que a vida às vezes pode ser imprevisível. E de que mistérios inexplicáveis ainda existem. O desaparecimento de Stacey Arras, de Saratoga, cidade situada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A garota desapareceu no dia 17 de julho de 1981 no Parque Nacional Yosemite. Antes de abordarmos o caso de Stacey, vamos falar um pouco sobre Yosemite, localizado no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. O parque está a aproximadamente 450 quilômetros de Los Angeles e 270 quilômetros de São Francisco. É um cenário de majestosas montanhas, vales verdejantes e cachoeiras imponentes que atrai anualmente milhares de pessoas de todo o mundo. O parque possui uma área de mais de 3.000 km², e turistas podem aproveitar um grande número de atrações e atividades, tais como excursões guiadas para apreciar a natureza e vida selvagem, passeios para admirar as sequoias gigantes, e excursão ao Glacier Point, local onde se pode ver paisagens de tirar o fôlego. Quem estiver a fim de se aventurar pode obter um passe que dá direito a 7 dias. Entretanto, você deve sair às 11 da noite, podendo retornar no dia seguinte, a partir das 5 da manhã. Para passar a noite em Yosemite é necessário hospedar-se em um dos acampamentos existentes no parque. Agora vamos aos fatos. No dia 17 de julho de 1981, uma sexta-feira, a adolescente de 14 anos, seu pai George e mais algumas pessoas fizeram uma excursão a cavalo pela área de Sunrise Meadow, atividade muito comum no parque. Depois de algumas horas cavalgando, o grupo parou em Sunrise High Sierra Camp e decidiu ficar ali para passar a noite. Sunrise High Sierra Camp é um acampamento que disponibiliza 9 cabanas para quem quiser se hospedar e descansar, além de contar com um local muito privilegiado para se apreciar o nascer do sol, motivo pelo qual é um ponto muito procurado por quem aprecia atividades ao ar livre. No acampamento, depois de tomar um banho e descansar, Stacey decidiu fazer um passeio pelos arredores e aproveitar para tirar algumas fotos da paisagem. Perguntou ao pai se ele queria acompanhá-la, mas George disse que ficaria por ali, e então ela partiu. Stacey seguiu para a trilha que ficava perto das cabanas. No caminho encontrou Gerald Stewart, um senhor nos seus 70 anos, que decidiu acompanhá-la. Os dois caminharam juntos por certo tempo, até que Stewart quis retornar ao acampamento. Testemunhas disseram tê-los vistos juntos e também presenciaram quando Stewart retornou, enquanto ela seguia sozinha pela floresta. Essa foi a última vez que Stacey foi vista, e Stewart foi a última pessoa que teve contato com a garota. Depois de algumas horas, todos começaram a ficar preocupados pois já estava escurecendo e a garota ainda não havia retornado de seu passeio. Um grupo que chegava pela trilha que Stacey havia seguido foi questionado, mas eles não haviam visto a adolescente. Procurando Stacey. As buscas por Stacey começaram no mesmo dia de seu desaparecimento, e envolveram aproximadamente 100 pessoas, cães farejadores e até helicópteros, que varreram uma área entre 4 e 8 km² ao redor de Sunrise High Sierra Camp. Apesar de todos os esforços empregados, nada que pudesse indicar o paradeiro de Stacey foi encontrado. Foi como se a garota tivesse simplesmente virado fumaça sem deixar coisa alguma para trás. As buscas foram encerradas 11 dias depois que ela desapareceu. Teorias relacionadas ao desaparecimento. Como é natural, surgiram algumas teorias relacionadas ao desaparecimento de Stacey.
Alguns pensam que ela pode ter sido sequestrada. Outros dizem que ela foi perseguida e devorada por animais selvagens. Outros acham que ela simplesmente fugiu por vontade própria. E ainda existe a teoria de que seu desaparecimento tem ligação com eventos sobrenaturais ou extraterrestres. Provavelmente nunca saberemos o que realmente aconteceu com Stacey Arras. E tudo vai permanecer mais um mistério envolvendo o Parque Nacional Yosemite. E você? O que acha que aconteceu com Stacey? Analise os fatos, tire suas conclusões e deixe seu comentário. O misterioso caso de Keith Reinhard, de Chicago. Ele desapareceu no dia 7 de agosto de 1988 durante uma caminhada até Pendleton Mountain, no Colorado, Estados Unidos. Pendleton Mountain localiza-se nos arredores de Silver Plume, que é uma pequena cidade que em 2020 possuía pouco mais de 200 habitantes. A cidade é um antigo campo de mineração de prata, e fica na região das Montanhas Rochosas, a maior cadeia de montanhas dos Estados Unidos. As Montanhas Rochosas localizam-se na parte ocidental do país, e atraem milhares de pessoas anualmente, que visitam os parques ao longo de sua extensão para caminhar e praticar atividades ao ar livre. Entre os locais muito visitados está o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Keith Reinhard. Keith Reinhard estava com 49 anos quando desapareceu misteriosamente enquanto supostamente se dirigia a Pendleton Mountain para uma escalada. Ele era casado, tinha 3 filhos, e há 23 anos trabalhava como jornalista esportivo para um jornal de Chicago. Sempre tivera o sonho de viver na região das Montanhas Rochosas. O ano de 1988 parecia decisivo para ele. Como sentia que aquele era o momento de mudar sua vida, Keith tirou 3 meses de licença do trabalho e resolveu passar um tempo em Silver Plume, cidade em que um amigo de infância já morava há algum tempo e que para sua felicidade ficava próxima ao local de seus sonhos. Incentivado pelo amigo, Keith achava que ali teria uma vida diferente, mais tranquila, entraria em forma com a prática de atividades ao ar livre e finalmente teria a inspiração necessária para escrever seu livro, outro projeto em andamento. Keith disse à esposa que precisava desse tempo para descansar e que ficaria em Silver Plume, e que com certeza voltaria renovado e mais disposto. Além disso, o fato de seu amigo morar há algum tempo na cidade tornaria as coisas mais fáceis. Em Silver Plume, Keith alugou um espaço perto da cafeteria do amigo na rua principal da cidade, e abriu uma loja de antiguidades que atendia principalmente turistas de verão, indo morar em um apartamento alugado que ficava atrás de uma igreja abandonada. Algum tempo depois, ele soube que o lugar que alugara para sua loja havia pertencido a Tom Young, morador local que desaparecera em 7 de setembro de 1987. Tom Young era proprietário de uma livraria e vivia sozinho com seu cachorro, Gus. Uma tarde ele fechou a loja, saiu com Gus, e nunca mais foi visto. Simplesmente desapareceu. Keith ficou obcecado com o desaparecimento de Tom Young, e decidiu que esse agora seria o tema de seu livro, que esperava que se tornasse um best-seller. Começou a investigar o que havia acontecido, e conversava com os moradores locais a respeito do ocorrido. Passou a escrever uma obra de ficção baseada no desaparecimento de Tom, onde Guy Gibson era o personagem principal. Ele era uma mistura dele e de Young. Segundo testemunhas, havia momentos em que Keith tinha dificuldade em diferenciar a ficção da realidade. Em 31 de julho de 1988, 10 meses depois do desaparecimento de Young, 2 caçadores exploravam Republican Mountain, área próxima a Silver Plume, e encontraram ossadas.
Análises posteriores mostraram que as ossadas eram de Yang e seu cachorro. Um revólver calibre 36 também foi encontrado no local. Depois de investigações, a polícia descobriu que Yang havia comprado o revólver 4 dias antes de desaparecer. Por falta de mais evidências, concluiu-se que Yang havia tirado a sua vida e a de Gans, e o caso foi encerrado. Uma semana depois das ossadas de Yang e Gans terem sido encontradas, ou seja, 7 de agosto, Keith disse a alguns moradores da cidade que naquele dia iria fazer uma escalada em Pendleton Mountain, mas ninguém o levou a sério. Todos sabiam que ele tinha medo de altura e não gostava de fazer esse tipo de atividade sozinho. Por volta das 4 da tarde, Keith foi até a cafeteria de Parker e disse ao amigo que iria até Pendleton Mountain para fazer uma escalada até o topo, e que estaria de volta às 10 da noite. Disse também que ele deveria chamar o resgate se ele não retornasse. Parker pensou que ele estava brincando, pois além de já estar muito tarde para tal empreitada, o amigo não estava vestido com roupas próprias para uma escalada. Parker também sabia que Keith tinha medo de altura, e achou estranho ele afirmar que iria até a montanha sozinho. Mesmo assim, Keith partiu e nunca mais foi visto. No dia seguinte, Parker foi até a loja de Keith e descobriu que ele não estava, e que não havia retornado de Pendleton Mountain. As buscas começaram imediatamente, e envolveram mais de 100 pessoas, cães treinados e helicópteros. As equipes procuraram Keith durante 7 dias, mas nada foi encontrado. Teorias relacionadas ao desaparecimento. Existem algumas teorias ao redor do desaparecimento de Keith Rayner. Uma das hipóteses levantadas é que Keith tomou a mesma atitude que Tom Young, e simplesmente decidiu fazê-lo no local em que sempre quis estar, próximo às montanhas rochosas. Outra teoria é que Tom Young e Keith foram vítimas de algo maior por terem descoberto coisas que deveriam ter sido mantidas em segredo. Mais uma hipótese é que ele resolveu deixar tudo para trás e fugiu para começar uma nova vida em outro local. Talvez a verdade nunca seja descoberta, e o misterioso desaparecimento de Keith Rayner permaneça um caso sem solução. E você, o que acha que aconteceu com Keith? Analise os fatos, tire suas conclusões e deixe seu comentário. O passeio sem volta de Teresa Lynn Gibson, que desapareceu no dia 8 de outubro de 1976, no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, Tennessee, região sul dos Estados Unidos. Ela tinha 16 anos e era de Knoxville, cidade também localizada no estado do Tennessee. No dia 8 de outubro de 1976, uma sexta-feira, Teresa e mais 38 estudantes da Birden High School foram fazer um passeio até o Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, que fica a aproximadamente 70 quilômetros de Knoxville. O grupo estava acompanhado do professor de horticultura ornamental, Wayne Dunlap, que para adicionar emoção ao passeio só disse qual era o seu destino depois que embarcaram no ônibus. O ônibus saiu por volta das 9 da manhã da escola em direção ao parque, em uma viagem que duraria pouco mais de 1 hora. Ao chegarem, desembarcaram no estacionamento na região de Clingmans Dome, que é o pico culminante da Cordilheira das Montanhas Fumegantes. Os estudantes foram instruídos a caminhar até o pico Andrews Bald para observar a natureza. A caminhada do estacionamento até o pico levaria por volta de 40 minutos, e eles deveriam retornar ao estacionamento até às 3:30 da tarde. Os adolescentes também foram instruídos a não ir além de Andrews Bald e a não sair da trilha principal. Apesar do céu nublado e da temperatura baixa, os estudantes não desanimaram e se dividiram em grupos durante a caminhada. Teresa seguiu pela trilha que levava até Andrews Bald com Robert Simpson, mesmo colega com quem havia dividido o assento no ônibus. Na hora de retornar, Teresa seguiu sozinha para o estacionamento, o que ocorreu por volta da 1:30 da tarde.
A garota encontrou 3 colegas que também retornavam e passou a caminhar junto a elas. Em certo momento, elas decidiram parar um pouco para descansar, mas Teresa disse que continuaria. Neste ponto, faltava pouco mais de 1 quilômetro para que chegassem ao estacionamento. As colegas de Teresa observavam se afastar e viram quando em certo ponto saiu da trilha, seguindo para a direita. Todos continuaram o retorno ao estacionamento, e quando já estavam todos reunidos, perceberam que a garota não estava ali. O professor e um dos estudantes foram até Andrewsbald, mas não havia sinal da adolescente. O Serviço Nacional de Parques, agência que cuida dos parques norte-americanos, foi então notificado a respeito do desaparecimento da garota, e um guarda florestal chegou ao local às 4:30 da tarde, onde foi informado da situação. O guarda florestal vasculhou o local, mas também não encontrou nada, e emitiu um relatório oficial a respeito do que estava acontecendo. As buscas iniciaram-se assim que o relatório foi recebido pela agência governamental, e funcionários do Tennessee e da Carolina do Norte foram chamados para ajudar a procurar a adolescente. Os pais de Teresa foram notificados do desaparecimento e foram até o local levando roupas da filha a fim de aumentar as possibilidades de que ela fosse localizada pelos cães farejadores. Infelizmente as buscas tiveram que ser interrompidas às 3 da manhã devido às péssimas condições climáticas. Novas buscas tiveram início na manhã seguinte, e envolveram cães, pessoal em terra e helicópteros, que só puderam iniciar a varredura da área durante a tarde devido ao forte nevoeiro. Algumas samambaias quebradas foram encontradas na trilha perto de onde Teresa havia sido vista pela última vez. E bitucas de cigarro e uma lata de cerveja parcialmente consumida foram achadas nas proximidades. Os cães conseguiram seguir o rastro da garota até um ponto da estrada pavimentada que ficava a aproximadamente 2,5 km do estacionamento localizado na região de Clinmansdon. No dia seguinte, mais 8 bitucas de cigarro da mesma marca foram encontradas. As intensas buscas continuaram até 22 de outubro, e então seguiram em menor escala até 2 de novembro. Um total de 756 pessoas participaram das buscas, que foram canceladas em novembro por não existirem evidências físicas de que Teresa continuava no parque. Uma segunda rodada de buscas foi organizada pelo pai de Teresa e durou de abril a maio de 1977, envolvendo 230 pessoas. Mais uma vez coisa alguma foi encontrada. Teorias relativas ao desaparecimento. O FBI, Agência Federal de Investigações, entrou no caso em 12 de outubro de 1976, e apresentou 2 hipóteses. Uma delas é que Teresa foi sequestrada e levada para fora do parque. Como naquele dia havia muita névoa na região, ela pode ter sido mantida escondida em algum lugar até que fosse seguro caminhar até o local na estrada onde os cães a rastrearam. Dali ela foi retirada do parque em um veículo. Outra hipótese é que ela se perdeu enquanto retornava ao estacionamento. Pode ter pego a trilha errada e chegou até a estrada, onde ao invés de ser ajudada foi sequestrada ou vítima de algo pior. Possibilidade de envolvimento de estudantes. Além das hipóteses levantadas pelo FBI, algumas pessoas pensaram ter havido envolvimento de estudantes no desaparecimento de Teresa, mais precisamente Kelvin Bowman e Robert Simpson. Kelvin Bowman. Na noite de 11 de outubro de 1975, um ano antes do desaparecimento de Teresa, Kelvin Bowman, que também estudava em Birden High School, invadiu a casa da garota acompanhado de outro adolescente. Para se defender, a mãe de Teresa pegou uma arma e acabou atirando no pé de Kelvin. Kelvin foi preso, julgado e condenado a passar um tempo em uma instituição correcional. Ele supostamente teria feito ameaças à garota durante seu julgamento. Depois do desaparecimento de Teresa, alguns estudantes afirmaram ter notado Kelvin seguindo o ônibus de carro até o parque. Frank Hall, o diretor da escola,
afirmou que isso não era verdade, alegando que o garoto estava na aula naquele dia. O professor que acompanhava os estudantes afirmou que nenhum carro seguiu o ônibus, e nenhum dos adolescentes sabia o seu destino antes da partida. Diante disso, Kelvin não foi considerado suspeito de envolvimento no desaparecimento de Teresa. Robert Simpson. Robert Simpson era amigo de Robert, o irmão mais velho de Teresa. Ele tinha um carro e os dois costumavam fazer passeios curtos juntos. Aparentemente Robert gostava muito de Teresa, mas não se sabe se eles haviam tido algo além da amizade. Foi com ele que Teresa passou a maior parte da viagem, estando inclusive com a jaqueta do rapaz quando desapareceu. Fato estranho é que por 2 ocasiões enquanto os pais estavam no parque engajados na busca da filha, Robert foi até a casa da família e disse à irmã mais nova de Teresa que Kelvin provavelmente tiraria a vida da garota se estivesse com ela. Disse ainda que se não havia sido ele o responsável pelo desaparecimento, ela provavelmente havia fugido com alguém. Outro fato controverso é que Teresa possuía um pente que sempre carregava para onde fosse. Depois de seu desaparecimento, tal pente foi visto no carro de Robert, e quando questionado a esse respeito ele disse que a garota havia lhe dado o pente para que ele guardasse para ela. Robert até foi considerado um possível suspeito, mas nunca foram achadas evidências de que ele tivesse alguma participação no desaparecimento. O que realmente aconteceu com Teresa? A hipótese levantada por Robert de que Teresa teria fugido com alguém parece pouco provável, uma vez que a família Gibson declarou que não deu falta de nenhum pertence pessoal da garota, além de sua conta bancária não ter sido movimentada. Também parece pouco plausível que Robert tenha feito algo à adolescente e tenha tentado despistar sua atitude ao lançar essa hipótese, já que os colegas de Teresa viram quando ela se afastou sozinha e saiu da trilha principal que levava ao estacionamento. Além disso, algum vestígio de Teresa teria sido encontrado na região. A hipótese de sequestro parece ser a mais admissível, uma vez que os cães conseguiram rastrear Teresa até a estrada e depois seu rastro desapareceu. Mesmo assim, talvez a verdade nunca seja descoberta e esse caso nunca seja encerrado. E você, o que acha que aconteceu com Teresa? Analise os fatos, tire suas conclusões e deixe seu comentário. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de mais conteúdos intrigantes do Fantástico. Insólito Mundos.